Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Se você é uma pessoa negra, uma pessoa amarela, uma pessoa indígena, marrom, uma pessoa racializada, e se você é uma pessoa trans, se você é uma mãe, se você é uma pessoa gorda, se você é uma pessoa neurodiversa com deficiência, e caso você ocupe algum lugar de marcadores sociais da diferença, onde isso te coloca em profunda desigualdade em relação ao meio, provavelmente você já precisou ou já percebeu que precisou fazer muito mais do que a branquitude e do que as pessoas embranquecidas para que você tivesse uma fluidez maior do que você poderia ter se você fizesse exatamente o que essas pessoas da branquitude e ou embranquecidas fazem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para alguns corpos não é dado o direito de errar, não é dado o direito de desviar, não é dado o direito de sequer pisar 1 milímetro fora da faixa, porque isso pode ser fatal. Você deve aproveitar todas as suas oportunidades, todos os movimentos que você faz tem que ser friamente calculado, porque não te é permitido em nenhum segundo ser uma pessoa mediana ou medíocre, igual essas pessoas que nos acusam. E é por isso que hoje eu quero começar esse episódio falando sobre um termo de Lourenço Cardoso que ele criou para entender os estudos sobre branquitude e racismo, que ele vai chamar de branquitude crítica e branquitude acrítica. Mas eu vou dar toda essa introdução teórica, eu vou ler um pedaço do texto de Lourenço Cardoso, que eu vou deixar também na descrição deste episódio para você poder acessar depois, porque o objetivo mesmo de hoje é conversar sobre como que essas pessoas brancas e ou embranquecidas têm uma facilidade, uma naturalidade de produzir o racismo que aparece na seguinte frase geral: Eu esperava mais de você. Eu me decepcionei muito com você. Nossa, não imaginei que você faria algo disso. Você, uma pessoa tão assim, fazendo uma coisa dessa? Que decepção. E, de novo, tudo isso como um sinônimo de eu esperava mais de você. E não falo isso aqui no lugar de que, por ser uma pessoa, por serem pessoas com vários marcadores sociais da diferença, elas têm o direito de errar. E não é sobre necessariamente ter o direito de errar que eu quero falar, porque senão a gente não vai passar pano para nenhum tipo de erro, né? Mas a questão é como que as pessoas brancas e ou embranquecidas, elas utilizam do racismo, da transfobia, da misoginia e de várias outras lógicas, do capacitismo e assim por diante, para poder deslegitimar pessoas, oprimir pessoas e praticar os seus preconceitos, justamente porque colocam nessas pessoas o indireito, né? Não dão a essas pessoas o direito de falir, de errar. São quase uma síndrome da infalibilidade. As pessoas não podem errar, não podem falhar nem um segundo. Só que quando é a branquitude, essas pessoas brancas e embranquecidas toleram, suportam, esperam e aceitam. Então, para a gente poder conversar melhor sobre isso, para a gente poder falar melhor sobre essas dimensões da infalibilidade, acho que é assim essa palavra, mas desse lugar de que eu esperava mais de você, antes eu quero conversar um pouquinho sobre branquitude. Falar um pouquinho sobre branquitude e espero que, a partir da leitura que eu vou fazer desse texto de Lourenço Cardoso, que a gente possa entender que não precisa necessariamente ser uma pessoa branca para reproduzir práticas de branquitude. E vamos conversar primeiro, né? Vou dar uma lida aqui e falar um pouco do texto. Mas antes, só para vocês saberem, Lourenço Cardoso é um homem negro, ele é um pesquisador da Unesp Araraquara, nasceu na capital de São Paulo.
É formado em História pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, mestre em Sociologia pela Faculdade de Economia e Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e doutorando na época de 2009, hoje já é formado e tudo, em Sociologia pela Unesp Campus Araraquara. O texto que eu vou ler para vocês está publicado na Revista Latino-Americana de Ciências e Sociologia e se chama Branquitude Acrítica e Crítica, a Supremacia Racial e o Branco Antirracista. Então acompanhem comigo, eu vou ler 2 pontos do texto, uma leitura talvez um pouco longa, mas que eu acho que é de extrema importância e necessidade, que está no item 2 e no item 3, para quem acompanha pela internet. No artigo tem as páginas, mas eu não estou com ele aqui. E na minha leitura, só para avisar vocês, eu vou ler o texto corrido e vou suprimir as referências bibliográficas por uma questão de fluidez de leitura, mas eu recomendo muito que vocês acompanhem esse material, que vocês leiam e aprendam também a partir dessas perspectivas. E quando eu fizer essa leitura, aí eu retomo ao tema principal aqui do nosso episódio. No item 2, com o título Definições Genéricas da Branquitude, Lourenço Cardoso vai dizer o seguinte, abre aspas. Nos estudos sobre a branquitude, no Brasil e em outros países, existe o consenso de que a identidade racial branca é diversa. No entanto, na busca por uma definição genérica, podemos entender a branquitude da seguinte forma. A branquitude refere-se à identidade racial branca. A branquitude se constrói histórica e socialmente ao receber influência do cenário local e global. A identidade racial branca não se trata de uma identidade homogênea e estática porque se modifica no decorrer do tempo. De acordo com o contexto, por exemplo, nacional, ser branco pode significar ser, poder e estar no poder. Ou seja, significa ser poder branco e estar no poder branco. É a relação entre poder e estar no poder. No entanto, se observa uma mudança em países como África do Sul, Brasil, Venezuela, Bolívia e Estados Unidos se nos restringirmos ao poder executivo. A branquitude é um lugar de privilégios simbólicos, subjetivos, objetivo, isto é, materiais palpáveis que colaboram para a construção social e reprodução do preconceito racial, discriminação racial, injustiça e racismo. Uma pesquisadora proeminente desse tema, a Ruth Frankenberg, define a branquitude como um lugar estrutural de onde o sujeito branco vê os outros e a si, uma posição de poder, um lugar confortável do qual se pode atribuir ao outro aquilo que não se atribui a si mesmo. Neste ponto, a autora argumenta que a identidade racial branca é o lugar da classificação social a partir da premissa de que a branquitude não seria uma identidade marcada. Quando se trata da ideia do significado da branquitude, prepondera o pensamento de que o branco não possui raça ou etnia. O branco não se encaixaria nos grupos, muitas vezes denominados como minoria racial, étnica ou racional. E aqui a gente vai para o item 3, que vai se chamar Distinção entre Racismo e Branquitude. E Lourenço diz o seguinte: de maneira geral, a literatura científica brasileira vem adotando o procedimento analítico e metodológico de distinguir a branquitude em branquitude crítica e branquitude acrítica. Apesar do consenso de que a branquitude não seria uma identidade racial única e imutável, a branquitude seria múltipla e sujeita à mudança. Ciente dessa diversidade e complexidade, neste artigo concentrar-me-ei em analisar 2 tipos de branquitudes distintas e divergentes. A branquitude crítica, que desaprova o racismo publicamente, e a branquitude acrítica, que não desaprova o racismo, mesmo quando não admite seu preconceito racial, e racismo, a branquitude acrítica sustenta que ser branco é uma condição especial, uma hierarquia obviamente superior a todos não brancos. Quando me refiro à aprovação e desaprovação pública, pretendo chamar a atenção para a seguinte ocorrência: nem sempre aquilo que é aprovado publicamente é ratificado no espaço privado.
Por vezes é desmentido, ironizado, minimizado, principalmente quando se trata de questões referentes ao conflito racial brasileiro. Já bem dizia o ilustre sociólogo Florestan Fernandes, o brasileiro possui preconceito de ter preconceito. Portanto, ciente da tarefa complexa que é desvelar a dissimulação do preconceito racial e do racismo por parte dos brancos em nossa sociedade, somente considerarei branquitude crítica aquela que desaprova o racismo publicamente. Essa perspectiva de criticidade ganhará maior vigor pela comunidade internacional, particularmente pelos países membros da Organização das Nações Unidas, depois da trágica experiência da Segunda Guerra Mundial, que, entre outras razões, o Estado Nacional Alemão, motivado pelo ódio étnico e racial, assassinou milhões de judeus. Nesse ponto, vale salientar que a branquitude crítica condena e analisa os trágicos acontecimentos deste momento histórico, enquanto que a branquitude acrítica conserva, justifica e reescreve esses acontecimentos, procurando heroificar Adolf Hitler, minimizando ou negando o Holocausto. O termo branquitude crítica e branquitude acrítica que propus surge inspirado pelos estudos críticos de branquitude. Essas linhas de pesquisa dos Estados Unidos e do Reino Unido procuraram descobrir e distinguir os diferentes tipos de racismos, desde os praticados sutilmente pela polícia até os assassinatos perpetrados por grupos como o Ku Klux Klan. Porém, a literatura científica sobre a identidade racial branca de língua inglesa, assim como a de língua portuguesa, de maneira geral, concentram-se em pesquisar os tipos de racismos praticados por brancos que discordam da tese da superioridade racial branca. Isso significa que existe uma produção crescente sobre a branquitude crítica que pratica racismos que não chegam ao homicídio, enquanto praticamente inexistem trabalhos que pesquisam sobre a branquitude acrítica, que possui característica homicida. Branquitude acrítica, que haja feito quem diz: você que é diferente, leia-se no branco, portanto é justificável que seja assassinado. Ainda a respeito dos estudos críticos de branquitude, vale acrescentar que os autores salientam que a branquitude são muitas, assim como as práticas de racismo. Contudo, esses pesquisadores geralmente distinguem os tipos de racismos praticados como aqueles perpetrados por um grupo neonazista com agressão física, daquele praticado às vezes, sem intenção, por um profissional de recursos humanos. A título de ilustração, vamos supor que um profissional branco de RH opte por contratar um candidato branco em detrimento do negro. Hipoteticamente, diríamos que esse profissional foi influenciado pela identidade racial branca comum a ambos. O fato do profissional de RH contratar o candidato branco influenciado pela branquitude não se trata de uma agressão física ao candidato negro. Trata-se de uma discriminação, muitas vezes não reconhecida como discriminação, ou melhor, discriminação racial entre aspas injusta, ou por outras palavras, prática de racismo porque o selecionador preteriu um candidato em virtude de sua identidade racial, a partir do pressuposto preconceituoso ou racista de que o branco possui mais valor do que o negro, inclusive porque o próprio selecionador é branco e se reconheceu no candidato branco ao mesmo tempo que recusou conhecer-se e reconhecer-se no candidato negro de forma equitativa. Os estudos críticos de branquitude analisam essas diferentes manifestações de racismo, salientam a distinção da prática racista entre um branco que condena daquele que sustenta a tese da superioridade branca. Porém, quando vão definir a branquitude, geralmente não fazem a mesma distinção. Definem de forma genérica que uma das características da branquitude seria a expressão homicida. Não posso concordar com essa generalização, pois as características assassina é uma particularidade da branquitude acrítica e não da branquitude crítica, assim como se faz necessário definir as diferentes práticas de racismos, igualmente não se pode deixar de distinguir a pessoa ou o grupo que pratica o racismo. Essa é uma das razões da nomeação da branquitude de forma distinta como branquitude crítica e branquitude acrítica, pois na minha perspectiva, esses conceitos podem contribuir para maior observação,
análise e pesquisa do conflito racial. É a partir dessa leitura que a gente vê aqui, curta, né, do trabalho, porque o trabalho é um trabalho enorme, tem bastante coisa para a gente poder ler. Se a gente quiser realmente se inteirar, a gente vai ter vários tópicos e vai poder pesquisar e pesquisar bastante. Eu sugiro que vocês leiam o artigo, leiam tudo bem importantemente. Tem até um trecho que eu não li, mas que de repente vale a pena só colocar aqui, que está na conclusão, né, no item 8, é o terceiro parágrafo da conclusão, em que Lourenço Cardoso vai dizer assim, né? Se por um lado a branquitude crítica geralmente não questiona ou reflete com profundidade sobre sua identidade racial, fato que leva alguns teóricos a sustentar o argumento de que uma das características da branquitude é a invisibilidade racial, por outro lado, a branquitude acrítica visibiliza sua pertença étnica racial, apesar de não reconhecer que possui etnia ou raça. Aliás, essa é uma característica que também pode ser encontrada na branquitude acrítica, quando o branco se considera parte do grupo normativo, universal, sinônimo único de ser humano. Por isso, a branquitude, no caso da branquitude crítica, não necessita ser mencionada, diferente da branquitude acrítica, que evoca sua identidade racial, justamente para não deixar dúvida de seu lugar hierárquico superior a todos os outros grupos e indivíduos. E aqui, a gente começa a pensar a seguinte coisa, né? Quando se fala de branquitude, embora principalmente aqui nessa leitura, embora principalmente aqui nesse artigo, a gente está colocando que branquitude diz respeito a uma prática, né, em um lugar de olhar a sociedade e tal, e que isso geralmente a gente não está falando que a branquitude é ruim, então todas as pessoas brancas são ruins. A branquitude é uma organização de poder, é uma organização que está ali entre várias outras organizações fazendo o poder circular no nosso país, na nossa Constituição ocidentalizada. Então, quando a gente está falando aqui de uma branquitude, a gente está falando de práticas que pessoas têm e que vão conferir privilégios, que inclusive é um dos tópicos, seria o próximo tópico, 4, que vai falar sobre privilégios no sentido da hierarquia, no sentido da branquitude, no sentido dessa prática, né, de ser branquitude, de ser uma pessoa branca no Brasil. Ser uma pessoa branca no Brasil vai dar o privilégio de transitar entre os espaços de poder com muito menos impedimento do que outras pessoas, ou, em alguns casos, com total liberdade. Eu falo com muito menos impedimento porque pessoas pobres, pessoas gordas, pessoas com deficiências e outras marcações sociais não vão ter a mesma fluidez que uma pessoa branca teria se não tivesse nenhuma dessas marcações. No entanto, comparativamente, uma pessoa com essas marcações sociais, se ela for branca ou se ela for negra, a pessoa branca vai ter mais possibilidades. A pessoa branca tem mais possibilidades de ascensão, mais possibilidade de visibilidade, de reconhecimento, mesmo independente da condição que ela ocupe comparativamente com outra pessoa que seja racializada, sobretudo negra e indígena. E além disso, cabe mencionar, por exemplo, que a branquitude ela vai cooptar, ela vai pegar para si certas racialidades para colocar dentro do seu lugar de ocupação, para que se mobilize essas pessoas dentro de um lugar tipo de uma minoria modelo, que a gente pensaria para pessoas amarelas e de repente, não sei, estava conversando com uma amiga, de repente pessoas marrons em alguns graus entram um pouco nesse quesito, mas pensar principalmente a seguinte coisa: o grupo de pessoas amarelas foi fortemente assimilado pela branquitude, não enquanto pessoas brancas, mas enquanto pessoas racializadas que poderiam ser colocadas nesse lugar de participação da branquitude, uma vez que não seriam negras, mas também jamais aceitas como brancas. E para isso foi construído, então, o mito da minoria modelo, onde essas pessoas amarelas representariam a minoria, uma minoria que seria colocada como referência de modelo para que os outros grupos devessem seguir. Aí cria-se o estereótipo da pessoa amarela, que deveria ser, principalmente a pessoa nipodescendente, né, descendente de japoneses, que deveria ser o quê? Aquela pessoa ultra organizada, inteligente, sistemática, pura, que não cometesse crimes, que não fosse desonesta, que fosse uma pessoa hiperprodutiva, com muita inteligência e nos estereótipos, uma inteligência muito grande para questões de exatas,
ou para áreas que exigem muita carga mental, tipo medicina. Então essas pessoas amarelas foram socialmente colocadas nesse lugar de terem que ser perfeitas, de ter um estereótipo de perfeição e de perfectibilidade assim inatingíveis praticamente. Isso obviamente vai construir sobre essas pessoas amarelas esse estereótipo da minoria modelo que vai dar para elas um lugar de sofrimento, porque elas são colocadas como um estereótipo e não como pessoas, não como indivíduos que têm que atender essas expectativas sociais que nem foram escolhidas. Porém, a branquitude se instrumentaliza disso porque esses grupos, não todas as pessoas, não é generalização, mas esse grupo é formado por pessoas que vão conseguir uma ascensão social ou que vão ter mais abertura para uma ascensão social, vão ter mais credibilidade, vão ter mais respeito, vão ter mais um monte de coisas, né? Inclusive, não vão ser miradas pela polícia, não vão ser miradas pelos aparelhos de exclusão social, como a medicina, como acontece no sistema jurídico, como acontece no sistema de trabalho, para pessoas negras e para pessoas trans. E aqui a gente olha como a branquitude ela vai elencando ali, dentro das participações, alguns corpos que serão utilizados nessa dinâmica, assim como pessoas marrons, que podem ser pessoas marrons de pele clara, que chegam por imigração aqui no Brasil, dependendo dessas pessoas, de como a leitura social que ainda tem uma camada muito expressiva, não é a determinante, né? Mas é uma camada muito expressiva ainda aqui do nosso país, a leitura da cor da pele, a leitura do fenótipo, e existe uma leitura aprendida socialmente para o que é uma pessoa racializada e o que não é. As que não são lidas como racializadas a partir da cor serão transitadas pelo branco, na branquitude, né? E mesmo que isso envolva questões de religião, de crenças, de práticas e outros afins, a gente sabe que dentro de um sistema, principalmente o policial, dentro de um sistema de contratação, de confiança, de fluidez, de redes sociais, é a cor da pele que acaba sendo a leitura inicial e que não raramente define o destino daquela pessoa naquele conjunto. Então a pessoa marrom, que tem todas as suas questões que não são brancas, né, de religião, de cultura, de aprendizado e de até mesmo epistemologias, não raramente aqui no Brasil vai ser lida como uma pessoa branca. E ser lida como uma pessoa branca coloca essa pessoa num lugar de fluidez social, e é isso que eu quero chamar a atenção. A branquitude, enquanto sistema de organização, ela também é um sistema que confere fluidez social. Mesmo pessoas amarelas, com todas essas questões de preconceitos, racismo, xenofobias que sofrem, e mesmo sendo pessoas racializadas, e mesmo sendo pessoas inseridas dentro da noção de minoria modelo, que é uma forma preconceituosa da branquitude de classificar estes grupos, mesmo assim elas não perdem fluidez social por serem como são. Elas vão sofrer preconceitos, elas vão ser vitimizadas dentro de um estereótipo, elas vão ser colocadas dentro de um estereótipo, e isso tem todas as implicações psicológicas e sociais, mas a fluidez social destas pessoas não foi abalada necessariamente. Pessoas negras e pessoas indígenas, pessoas trans, a sua fluidez social ela é abalada e ela é posta antes mesmo dessas pessoas abrirem a boca. E é isso que eu acho que é importante pensar como uma das tarefas da branquitude. Ah, mas o que tem a ver branquitude se você está falando de pessoas trans? Você está falando de raça? O que você está falando de gênero? Eu estou falando isso junto porque, pelo menos na minha perspectiva, e eu explico isso em outros episódios, a raça não se constrói sozinha. Ela não é a mesma coisa que gênero, mas ela não se constrói sozinha. Ela não se produz no isolamento, né? A raça não se produz no isolamento onde você tem a raça e só ela atua, e só ela se produz no conhecimento que a gente tem hoje. O gênero, ele também é um marcador muito grande da construção racial, da diferença da raça. E assim, gente, vamos pensar que não está tudo isolado, nem tudo é isolado. E eu falo tudo isso para a gente tentar perceber o seguinte: muita gente fala sobre branquitude, aqui eu estou falando de branquitude crítica, é crítica a partir de Lourenço Cardoso, mas é importante a gente perceber também que a branquitude, para ser como ela é, para atingir o que ela atinge, chegar onde ela chega, ela precisa ser uma coisa capilarizada, que se espalha pelo tecido social, que se espalha pela sociedade, que se mantém
de uma forma muito aderente. E ela faz isso, ela se mantém nesse lugar justamente porque ela consegue se espalhar em outras dimensões e outras identidades. E quando ela não é uma branquitude que está atuando em pessoas brancas, construindo esse espaço de fluidez, de privilégio, de muitas vantagens, ela vai precisar também se inserir dentro da mentalidade das pessoas embranquecidas. Por isso que eu falei no começo que tem pessoas brancas e tem pessoas embranquecidas. A branquitude, uma das grandes marcações da branquitude, do racismo, é a promoção do embranquecimento. E aí a gente pode ter um embranquecimento biológico e um embranquecimento subjetivo. Qual que é o biológico? É quando as famílias têm um ideal tão forte acerca da raça e da pureza branca que não é raro as pessoas não quererem ter filhos que tenham a pele escura. Isso aí a gente vê ali no livro de Neuza Santos, Tornar-se Negro. É aquele livro, tem passagens que Neuza Santos vai contar que eu já ouvi muito na minha família e eu arrisco dizer até que eu já pensei nessa prática enquanto uma prática que foi aprendida, mas que eu consegui escapar desse lugar, né? Que Neuza Santos vai dar exemplos ali no livro de pessoas que as mães diziam para as filhas negras. Mães negras falavam para as filhas negras que elas precisariam se casar com um homem branco para ter um filho branco e assim limpar o útero. Pessoas negras que colocavam prendedor no nariz, pessoas racializadas que a família falava para fazer uma cirurgia no nariz, uma cirurgia na boca, colocar isso, colocar aquilo. Modificações práticas de ordem biológica no corpo mesmo, para que a brancura aparecesse. E em casos onde a brancura jamais aparecesse, que pelo menos a negritude ou a racialização ficassem um pouco menos presente. Vocês entendem a questão? Um pouco menos presente significa o quê? Que a branquitude, ela tem esse efeito de espalhamento, ela tem esse efeito de penetrar nos imaginários sociais a qualquer custo. Eu já fiz aquele texto que chama O Fetiche Branco e a Afetividade Branca Baseada na Paranoia. E a capa desse texto é um gengibre. E eu coloco gengibre por quê? Porque isso aí a gente está falando de uma planta que tem seus rizomas. E os rizomas, eles se espalham por baixo da terra e vão crescendo e brotando. E até que você corte um pedaço da origem, ele já está lá, já foi se espalhando. A gente teria que tirar todos. Mas às vezes é uma missão impossível. Tem um amigo que tem um sítio no interior de São Paulo e tem uma planta lá que é da família do gengibre, que tem a mesma dispersão debaixo do solo por rizomas. E ele conta que é impossível tirar essa planta agora, porque não adianta a gente cortar o lugar onde tem mais, não adianta a gente sair arrancando tudo. Um rizoma que tenha dessa planta em qualquer lugar, ele pode brotar e ele vai crescendo, se espalhando para mais e mais lugares. E é assim a branquitude. A branquitude ela é rizomática. Ela se espalha em subjetividades alheias, não necessariamente pessoas brancas. Lembrando que tem vários grupos de pessoas brancas, né? A branquitude ela também é plural. E aí a gente traz para a nossa conversa, que é a seguinte coisa. Esse olhar da branquitude é um olhar que vai produzir, de um lado, algumas pessoas brancas que têm consciência da branquitude, têm consciência do racismo e negam o racismo publicamente, como foi bem colocado por Lourenço Cardoso, mas que negam esse racismo publicamente, mas não necessariamente no seu dia a dia são pessoas que realmente negam o racismo. Pode ser que uma pessoa branca que escreve um monte de livros sobre branquitude, fala de branquitude, etc., vai chegar na sua casa e vai ter a sua casa toda cuidada semanalmente por uma pessoa negra diarista, que não pode usar o banheiro, que não pode comer na casa, ou então vai ser uma pessoa que vai ter toda a sua rede de amizades, todas as pessoas são brancas. Uma pessoa que vai fazer piadas racistas, comentários racistas, mesmo sendo uma pessoa que publicamente não coloca esse lugar, que publicamente é uma pessoa crítica. Enquanto que as pessoas acríticas publicamente fazem questão de colocar o seu racismo, defender o racismo. Publicamente elas elencam isso e as pessoas tendem a achar que, não, essa pessoa branca é bacana, olha só como ela é legal, ela pelo menos não faz isso, pelo menos não faz aquilo. Mas no fundo, continuam sendo brancas e fazendo branquices, né? E aí, se você lembrar que, se você acompanha o meu podcast desde o começo, você vai lembrar lá do episódio 4,
que chama Quem Pode Ser uma Pessoa Mediana? Nesse episódio 4, eu começo falando a partir de uma reportagem que vai falar sobre pessoas serem medianas ou não, e eu questiono quem que pode ser uma pessoa mediana, quem pode se dar o direito de fazer as coisas mais ou menos, de fazer as suas coisas ali de boa, no seu canto, errar quando precisar errar. Pessoas brancas, pessoas ricas, pessoas embranquecidas podem fazer isso. Uma pessoa negra, uma pessoa indígena, uma pessoa travesti, uma pessoa trans, elas não podem errar tanto assim. Porque a partir do primeiro erro que essas pessoas cometem, essas pessoas já são acusadas assim profundamente, né? E eu não quero, de novo, como eu disse no começo, dizer que porque eu sou uma pessoa negra e porque eu sou uma pessoa trans, os meus erros são justificados por isso. Não é nesse sentido. Eu erro, eu tenho desvios de falas, de comportamentos, que muitas vezes não deveria ser feito, mas que eu faço, e que qualquer outra pessoa também faz. E não é aqui advogar ao meu favor, né? Porque tem que tolerar os erros de Andreoni, só porque Andreoni é isso, Andreoni é aquilo, Andreoni é uma pessoa assim, assado. Não. A questão mesmo que eu trago é que existem pesos diferentes e medidas diferentes para você e para essa sociedade racista avaliar comportamentos de pessoas trans, de pessoas negras, de pessoas brancas. Existe uma régua muito baseada ali, medida milimetricamente pelo racismo, que vai colocar nesse lugar esse ponto de olhada. E por que eu trago branquitude crítica e acrítica? Porque dentro da minha bolha, principalmente, mas não falo por isso só, mas dentro da minha bolha, a maior parte das pessoas brancas e embranquecidas que estão ali dentro, elas são dentro de uma branquitude crítica. Eu tenho pouquíssimo contato pessoal com pessoas da branquitude acrítica. Eu tenho sim muito contato com a branquitude acrítica quando eu estou falando de redes sociais, quando eu me coloco para o mundo, quando eu estou frequentando espaços porque eu preciso frequentar. Aí essa branquitude está ali sendo racista mesmo. E é a maior parte, inclusive, né? Mas eu falo assim de que a branquitude crítica que eu conheço, com a qual eu convivo, que são pessoas que têm acesso ao conhecimento, acesso à crítica e aos estudos críticos da branquitude, são pessoas que têm acesso a conteúdos acadêmicos, pessoas que têm acesso a conteúdos públicos e de Instagram, de internet, de onde quiserem, que estão falando de branquitude e que, inclusive, são pessoas que, no seu cotidiano, compartilham coisas contra o racismo, compartilham posicionamentos antirracistas, pelo menos em tese. São pessoas que ainda se gabam de fazer cursos sobre, de estudar sobre, de assistir sobre, de frequentar espaços para pessoas negras, frequentar grupos de expressões artísticas e expressões de todo tipo de pessoas negras. Enfim, são pessoas que se propõem num lugar de parceria, se propõem num lugar de, como a gente chama, de pessoas aliadas, mas que no fundo mesmo não praticam com inteireza esse lugar. Ficam ali na crítica teórica social, no antirracismo, nesse lugar todo, publicamente. E aí acho que isso casa muito bem com esse texto, porque são pessoas que publicamente são antirracistas, mas no cotidiano, nas suas relações e nos seus lugares mais profundos, não praticam esse mesmo antirracismo o qual essas pessoas advogam, não praticam esse mesmo antirracismo o qual essas pessoas se proclamam antirracistas. E é aqui, neste ponto, que eu quero trazer essa lógica que eu coloquei lá no começo e que dá nome a esse episódio, que é Eu Esperava Mais de Você. Essas pessoas brancas ou embranquecidas, como eu expliquei, são pessoas que, dentro de uma normatividade social, aprenderam e internalizaram de que o racismo é ruim. Ao mesmo tempo, elas não entenderam como que o racismo tem multifacetas e como que ele se expressa no comportamento cotidiano da produção do desejo, do gosto e da nossa capacidade de avaliação. O racismo ele participa também na capacidade de avaliação do nosso gosto e do nosso desejo. O que eu quero dizer, por exemplo? São pessoas que têm um filtro e têm uma avaliação diferente para pessoas brancas e para pessoas não brancas, principalmente pessoas negras, e tem também para pessoas cis e para pessoas trans. As pessoas brancas
elas têm uma certa fluidez social, têm todos os privilégios de branquitude, como a gente sabe, né? As pessoas amarelas também têm todos esses privilégios de branquitude, cresce sabendo que tem essa fluidez apesar do preconceito racial que sofre, mas acabam muitas vezes internalizando para si uma prática de vida que, se você não falar de raça, pouco importa. Se você não falar de raça, se não mencionar isso, pouco importa para essas pessoas, porque elas vão ser lembradas de tempo em tempo, mas dependendo da pessoa, essa lembrança nem provoca tanto distúrbio, tanta turbulência, porque a fluidez que ela tem é a fluidez que vai prosseguir independentemente dela ser crítica ou acrítica. Ela pode se dizer uma pessoa que estuda raça, mas ela pode se dizer uma pessoa racista. Ela vai continuar fluindo. E isso faz toda a diferença na hora dessa pessoa se colocar para pensar o mundo ao seu redor, porque ela pode esquecer que ela é uma pessoa racializada, ou pode esquecer que ela está sendo racista, inclusive. E aí, a gente percebe que, enquanto uma pessoa negra, uma pessoa trans, uma pessoa que veio de origens muito pobres, que é o meu caso, e quem dera isso fosse uma questão só da minha vivência, mas isso é uma questão, e eu posso dizer aqui sem medo de errar, infelizmente generalizada, para pessoas negras, para pessoas trans, para pessoas de origem pobre, que a gente aprendeu desde muito cedo que você não pode pisar fora da faixa. Você precisa fazer o melhor que você puder o tempo todo. O melhor que você puder a cada segundo, porque se você não faz o melhor que você pode, provavelmente você vai perder muitas oportunidades. Você vai perder espaço, você vai perder tempo, você vai perder vida, em alguns casos principalmente. Então, a gente tem que pensar 10 vezes mais, várias vezes mais, em relação ao que a gente está fazendo, porque se espera de nós um lugar de não errar, de fazer as coisas sempre perfeitas ou minimamente bem feitas, porque não temos tantas oportunidades assim. E para pessoas que estão ocupando um lugar, por exemplo, de ascensão, que elas conseguiram atravessar com todo o racismo, transfobia e classismo, atravessar todo o impedimento social e estatístico, que naquela situação ela já deveria estar ou morta, ou presa, ou morando, ou vivendo em situação de rua, essa pessoa passou dali e ela não está vivendo num lugar de pobreza como se espera que pessoas negras vivam, ela não está ali mendicando igual se espera que as pessoas pretas estejam, ou as pessoas trans, não está se prostituindo, pelo contrário. Ela está ocupando um lugar estatístico ainda muito pequeno de pessoas negras que têm um reconhecimento social, que têm uma notoriedade dentro das suas áreas de atuações, que têm uma notoriedade de saber, e esse saber foi produzido com muito custo, muito racismo ali sendo investido para que aquela pessoa conseguisse alcançar o seu lugar onde ela está hoje, só que ela ter chegado nesse lugar coloca ela em um lugar de perfeição, meio que quase numa síndrome, numa busca, numa compulsão, ao ponto de tudo que ela for fazer, ela tem que fazer muito bem feito, muito bem feito, muito bem colocado, muito bem desenhado. O que isso quer dizer? Quer dizer que no imaginário racista da sociedade é desenhado uma expectativa para cada corpo que transita na sociedade, assim como no imaginário transfóbico também. Então, para certas pessoas, um erro não é tolerado, ele não tem segunda chance, ele não tem um lugar do tipo, não, você fez isso, deixa eu analisar por outro olhar, não. Ele não é dado o direito, certo? Começa por aqui. Só que o que é curioso, essas mesmas pessoas que exigem tudo isso de pessoas negras e trans, que não podem errar, que não podem falhar, que qualquer coisa vai ser marcada como uma exclusão, seja de relação, né? Eu não quero mais saber de você, eu quero que você desapareça, não quero nem saber que você existe porque você me decepcionou. Esse lugar de você me decepcionou é sinônimo de, eu esperava mais de você. As pessoas sempre vão esperar mais de pessoas negras e trans, coisas que não esperam não de pessoas brancas, né? São as mesmas pessoas com as mesmas práticas que vão dentro de um sistema de trabalho, de ensino, de família, seja lá o que for, vai conviver com uma pessoa branca que é racista, que tem falas racistas, com uma pessoa transfóbica, e vai falar assim, essa pessoa tá aprendendo, pelo menos olha como ela se esforçou para aprender.
eu vou relevar, né? Olha a idade dessa pessoa, uma pessoa de idade, uma pessoa que fala uma coisa super problemática, mas ela é tão boazinha, ela é uma pessoa tão gentil, me trata tão bem. Essa pessoa falou uma coisa transfóbica pra filha de não sei quem. Mas, gente, essa pessoa é tão amor. É uma pessoa tão legal, tão generosa. Eu acho que a gente também tem que ter um pouco mais de consideração, né? Pra entender quando que as pessoas estão falando aquilo por maldade ou quando elas estão falando aquilo de um lugar de aprendizado. E essa e outras falas e outros contextos onde as pessoas brancas, onde os homens brancos principalmente, recebem esse lugar de que estão aprendendo, que estão se modificando, que têm uma segunda chance. E pode ser uma pessoa que faça isso corriqueiramente, mas mesmo assim, Vamos dar uma segunda chance, ninguém nasce pronta, ninguém nasce pronte. não é assim que fazem. Essas pessoas que se supõem antirracistas, mas que no fundo não são. Agora, essas mesmas pessoas que não toleram um comentário, que não toleram uma ação, que não toleram um desvio de uma pessoa negra, de uma pessoa trans, são as mesmas pessoas que cotidianamente, no seu dia a dia, deixam escapar falas que são racistas, que são transfóbicas, independente do que seja o grau. Não estou falando que a pessoa falou uma transfobia violenta e quase me matou. Não precisa matar uma pessoa para ser transfóbica ou racista. Você pode ter comentários que são assim. E são pessoas que raramente reconhecem isso. Você aponta o problema, você fala, olha, isso aqui que você falou, essa comparação aqui que você fez, esse lugar aqui que você me posicionou na sua fala, no seu jeito, na sua atitude, foi racista. Olha, isso daqui foi transfóbico. A pessoa não chega e fala, me desculpe, eu errei e se movimenta para mudar. A pessoa não faz isso. A pessoa sequer tem coragem de abrir a boca e falar, nossa, eu fui racista. Eu não deveria ter sido racista. Ela não fala porque dói, arranha a garganta, sangra por dentro e ela não aceita que foi racista. E fica arrumando um monte de desculpas para se proteger e se defender, mas não fala que foi racista. Agora vai essa pessoa negra, vai essa pessoa trans, essa pessoa pobre fazer qualquer desvio. Pronto, você já vai ser excluída porque... Eu esperava mais de você. E é isso, como eu vi também de uma outra pessoa negra esses dias, uma pessoa negra, uma mulher negra falando isso pra mim, né? Que existe essa pressão nas pessoas de serem sensatas e completamente intocáveis. Porque se você é uma pessoa engajada em uma causa, você tem que ser perfeita nessa causa, você não pode errar, você não pode agir diferente ou agir de forma semelhante ao que fazem com você. E as pessoas usam isso contra você, você não poderia, segundo a lógica dessas pessoas que nos colocam nesse lugar de não poder falhar, nós não poderíamos ser menos compreensivas o tempo todo, menos aberta, menos sensata. Deveríamos ser uma pessoa perfeita, nada menos que isso. Então, essas pessoas que praticam essa lógica de racismo, que a gente pode chamar com todas as letras assim, são pessoas que decidem de uma forma bastante imatura, mas imatura, lógico que é uma palavra eufêmica, né? Mas decidem que essa pessoa racializada, negra, trans, pobre, etc., elas devam ocupar o pedestal que essas pessoas as colocam. Então, se é uma pessoa, por exemplo, falando do meu caso, nas minhas experiências cotidianas, né? Se é no meu caso, que sou uma pessoa que dentro do tema que eu me proponho a falar, sou colocado como, sei lá, talvez digam uma das referências sobre o assunto de não monogamia, relacionamento, gênero e raça, eu preciso ocupar e performar essa perfeição o tempo todo. Eu não posso falhar, eu não posso entregar menos do que o perfeito, menos do que o 100%, menos do que o sensato o tempo todo, porque se eu faço isso, aí vai vir aquela famosa frase: Eu esperava mais de você. Não imaginei que você faria isso. Quer dizer, então, eu esperava mais de você. Pra quem fala o que você fala na internet, isso foi hipócrita. Eu esperava mais de você. Você não tem doutorado na USP? Então por que você faz isso, isso e isso? Eu esperava mais de você. É sempre nesse lugar de eu esperava mais de você, eu esperava mais que você fizesse isso, eu esperava mais, mais e mais. E no fundo, a gente pode trocar tudo isso por um simples dizer: fui racista porque você está sendo medido pela régua do racismo, em que coloca você num lugar em que você não pode descer um segundo, não tem tolerância à sua existência. Não tolero que você faça isso. E como eu disse,
eu repito, né? Esse episódio não é um episódio para falar assim que vamos justificar os erros, porque eu tenho maturidade, eu tenho a idade para saber quando eu erro, para saber as coisas que eu faço de errado e que eu sei que essas coisas erradas não são justificadas por essa questão racial e etc. Porque tem seus preços e quando eu faço uma coisa errada, eu pago o preço dessa coisa errada que eu fiz, eu pago o preço de uma escolha ou de uma decisão que foi inadequada, eu pago o preço por isso e eu pago esses preços sempre, né? A vida não deixa de me cobrar um boleto, ela não perdoa a minha dívida, ela não vai chegar em mim e vai fazer o que para essas pessoas brancas e embranquecidas acontece com muita frequência, que é, vamos então anistiar a sua dívida, suas causas e suas ações. Não, a gente não tem anistia. A nossa anistia talvez seja a morte, né? Mas fora isso, a gente não tem. Então eu sei dos meus desvios, né? Das minhas falhas, e não é sobre me isentar delas que eu coloco aqui, e nem isentar todas as outras pessoas negras, todas as outras pessoas trans e pobres que cometem erros na sua vida, e dizer que essas pessoas deveriam poder cometer erros à vontade. Nem é sobre isso, e acho que um pouquinho de inteligência já faria a gente perceber, né, que não é sobre isso. A questão é como que se produz na sociedade esse lugar de reconhecimento e esse lugar de que existe sim uma régua imaginária para medir e para classificar pessoas em determinados grupos e locais e que colocam pessoas negras que tiveram a ascensão num patamar de perfeição, e o quanto isso é em si racista. Enquanto isso também é, em modos bem gerais agora, uma questão também neoliberal e capitalista, onde as subjetividades têm que ter uma produtividade excessiva. E tem muita gente aí que é contra capitalismo e contra tudo isso, contra racismo, contra um monte de coisa, mas que no fundo reproduz exatamente as mesmas lógicas, que é: você tem que ser uma pessoa perfeita, infalível, você tem que ser uma pessoa totalmente profunda no que você fala, sem tempo para errar, porque não tem espaço para erro no capitalismo. E se não tem espaço para erro no capitalismo, menos ainda para alguns corpos, para algumas subjetividades. E eu já tive contato com muitas pessoas que têm essa prática muito cotidiana do eu esperava mais de você, que pode ser representada de várias formas de fala e de enunciação, mas que são pessoas que eu já deixei de mencionar vários problemas, várias falas racistas que aparecem nas conversas ali no cotidiano, porque eu não tenho o dever de ficar educando ninguém, não tenho o dever de ficar letrando ninguém, mas eu também entendo que tem pessoas e pessoas que estão ali aprendendo, que estão ali nos seus momentos de aprendizado, e quando é uma pessoa racializada nesse lugar, eu tento compreender os seus marcadores sociais, né, para ter essa conversa, coisa que não acontece do outro lado, coisa que para muitas pessoas você não pode desviar um segundo mesmo. Então é chamar a atenção, né, para a gente observar como que o racismo produz uma lógica, produz uma interpretação e uma leitura que vai muito além de você assassinar uma pessoa. Tem gente que acha que o racismo, que pessoas racistas, que a branquitude, blá blá blá, é só essa branquitude que ofende diretamente, que machuca o corpo, que prende, que mata, que bate, e que quem não faz isso e quem levanta a bandeira do antirracismo é uma pessoa de fato antirracista, e não necessariamente. É por isso que a gente precisa prestar atenção em que tipo de discurso que a gente está fazendo, em que tipo de discurso a gente está transitando, o que a gente tem comprado de discurso para, de fato, manter o nosso antirracismo. Qual que é a prática que a gente está acionando? Como que a gente mede as pessoas? Porque às vezes a gente tem ali um convívio com uma pessoa negra, ou uma pessoa racializada, uma pessoa trans, e esse convívio é um convívio que tem lá suas problemáticas, mas que é um convívio que tá tudo ok, tudo bem, tudo indo. Só que se essa pessoa tiver um desvio de conduta que seja considerada séria para essa relação, e nem tão séria assim, mas uma conduta que fere de alguma forma, ela vai ser julgada por uma chave. Uma pessoa branca que faz a mesma conduta, no mesmo grau, na mesma relação, é uma pessoa que vai ser julgada por outra. Se você faz isso, e se essa prática existe, isso é racismo. Isso não é outra coisa. Essa expectativa, né, que as pessoas têm de ler uma pessoa trans feminina, por exemplo, uma travesti, e querer sempre julgar essa pessoa a partir da leitura social que se faz de um homem hétero cis, que é esperar que essa pessoa, porque foi socializada como um homem cis, como um homem,
ela tá com resquícios do seu comportamento, então tudo que for julgar nesse corpo vai ser julgado pela leitura do que se esperava por um homem, até porque são pessoas que em geral só se relacionam com homens cis e não raramente héteros, não aprendeu sequer a olhar para o outro corpo como um outro corpo que não é um homem. E aí a gente tem essas coisas, né? A leitura é de uma pessoa trans como se fosse um homem, a leitura de uma pessoa racializada nesse lugar da branquitude de que ela não pode desviar, a leitura de várias outras camadas que colocam esse corpo num lugar intencionalmente na sociedade, intencionalmente colocado num pedestal lá em cima, porque qualquer coisa que aconteça, basta você empurrar e essa pessoa cai de vez, não tem chance. Não tem uma régua de critérios. Enquanto a régua para pessoas brancas ela é tão baixa, mas tão baixa, mas tão baixa, que não tem nem problema. Essa pessoa levar um tropeço, ela vai cair no chão, porque a sua régua já é baixa. Quanto mais alta, maior a queda, né, dizem assim. Então é nesse sentido que o racismo opera na subjetividade de pessoas brancas e pessoas não brancas embranquecidas. Portanto, a gente fica por aqui para a gente pensar, né, como que nós estamos avaliando as pessoas ao nosso redor, como nós estamos avaliando a nós mesmos, porque aí entra num outro campo, que é a própria pessoa racializada, ela se colocar nesse lugar de sempre precisar entregar o máximo de si, e quando ela atinge esse lugar de ter uma notoriedade, de ser reconhecida como uma pessoa que faz certas coisas, o perigo, e aqui eu chamo atenção para isso, né, para as pessoas racializadas, trans, para essas pessoas que eu tenho falado até agora, o perigo é da gente também se considerar uma fortaleza. Sabe essa coisa da pessoa forte, da pessoa que não pode errar, da pessoa que não pode demonstrar fraqueza, da pessoa que não pode demonstrar nenhum tipo de fragilidade? Isso é um perigo muito grande que não raramente a gente acaba acreditando nisso e caindo nessa armadilha também, de que a gente não pode demonstrar nossas vulnerabilidades. Nós temos medo de demonstrar vulnerabilidade, de demonstrar inconformidade, de demonstrar que a gente não está sabendo o que está fazendo, de demonstrar as coisas, só que essas coisas vão aparecer. Vão aparecer no discurso, vão aparecer nas coisas que a gente fala e faz no nosso cotidiano, e a gente vai se culpando, se punindo, se colocando nesse lugar que a branquitude também já usa muito, a punição e a culpa, porque elas sabem que a gente está nesse lugar de fragilidade não anunciada, sabe que a gente quer, por necessidades racistas e sociais, manter o nosso lugar de estabilidade, entre muitas aspas, onde nós atingimos e alcançamos a muito custo e com esse negócio de não poder errar nunca. Essas pessoas brancas e embranquecidas sabem disso, elas percebem que a gente sustenta e tenta sustentar o nosso lugar porque é o único que a gente tem nesse momento. E por saberem disso, elas trabalham a culpa, trabalham a ameaça, trabalham fortemente o ressentimento, a punição com muito brio, né? Culpa e punição tá ali o tempo todo acontecendo, e a gente, como a gente quer manter e sustentar o nosso lugar, a gente vai lá e endurece o nosso lugar e fala, não, eu não vou descer, não vou fracassar, não vou falhar, tenho que ser uma pessoa perfeita, ideal, maravilhosa, compreensiva, blá, 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 até a hora que a gente não aguenta. E aí, quem sofre com isso? É a gente, porque a pessoa branca ou embranquecida vai dizer para você, tchau, adeus. E nós que vamos ficar tendo que lidar com todas essas questões, tendo que lidar com esse lugar de perfeccionismo, de ter que de novo, na próxima vez, não fazer isso, falhar menos, cada vez menos. E aí a gente se proíbe de uma coisa tão fundamental do ser humano, que é o direito a poder errar, sabe? Que é o direito a poder ser frágil, ao direito a poder ser quem você é. Óbvio que desde que isso não fira as outras pessoas, né? A gente não precisa ferir ninguém. E ao direito de saber que não precisamos nos colocar nesse lugar de dureza e de estátua e de pódio, né? Nesse lugar de vencedores o tempo todo, que a gente pode também falhar e que infelizmente nesse lugar de falha nós não vamos ser acolhidas sempre, isso não vai acontecer, mas que a gente também não precisa entregar tudo. E terminando com uma frase que eu ouvi esses dias, né, de uma pessoa negra, de uma mulher negra, ela disse assim: nem todo mundo vai merecer o seu 100% de sensatez o tempo todo. E as pessoas em desvantagens, pessoas negras, trans, etc., nunca podem dar menos, nunca podem cansar, sabe? E é isso, né? Nem todo mundo vai merecer o nosso 100% e às vezes nós não precisamos ser o nosso 100%. A gente pode
errar. E temos que aprender com nossos erros a não errar outras vezes, né? Mas também não temos que nos colocar nesse lugar de nunca falhar só para agradar gente racista, só para agradar gente ingrata e só para agradar pessoas que não estão nem aí para entender o nosso lugar. Ai, mas a pessoa tá me chamando de racista por causa disso, daquilo. Preste atenção, e se tudo que eu estiver falando aqui não tiver sentido algum no racismo, desconsidere, porque não é com você. Eu sei que ser chamado de racista dói, mas tem muitas outras coisas aí que precisariam ser pensadas e elaboradas, em vez de ser colocada numa defesa constante, numa produção de uma defesa, de uma proteção da imagem. A gente não quer ser racista, então vamos tentar não reproduzir o racismo. E para fechar com uma frase atribuída a Gilberto Gil, o branco inventou que o negro, quando não suja na entrada, vai sujar na saída. Imagina só, que mentira danada. O branco inventou que o negro, quando não sujar na entrada, vai sujar na saída. Imagina só, vai sujar na saída. Imagina só, que mentira danada. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?